Vamos lá para mais um vídeo comparativo entre exchanges, corretoras de criptomoedas, quais são as melhores em taxas. Nesse vídeo eu prometo esmiuçar essa questão das taxas, até porque muita gente se confunde aqui, não consegue entender o que é uma taxa maker, o que é uma taxa taker, o que é um spread, para enfim então entender quais corretoras oferecem de fato, na prática, as menores taxas de negociação e quais são as mais vantajosas, inclusive para transformar em moeda fiat, reais, euros, dólares. Enfim, esse é mais um vídeo com bastante entrega, direto ao ponto, porque eu valorizo muito o seu tempo. Por uma linguagem extremamente simples para que qualquer pessoa entenda. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Então já aproveita, deixa o seu like no começo do vídeo, fica aqui o meu muito obrigado. E aproveita também que você está aí perto, depois de clicar no botão de like, clica aqui para se inscrever também, caso você ainda não seja inscrito. No sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no seu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, meus amigos, indo direto ao ponto, de fato, nós temos aqui uma diferença entre taxas maker e taxas taker que as pessoas se confundem aqui, simplesmente não entendem como é que funciona e é normal, afinal de contas, usa-se uma linguagem aqui não muito comum para o investidor. Mas fica tranquilo porque eu vou te mostrar aqui as tabelas das exchanges e a nossa legenda aqui já é entender o que é maker e o que é taker, que vai aparecer aqui nessas tabelas de taxas das corretoras. Então, para você não esquecer mais, maker é aquela ordem que você manda fora do preço de mercado, ou seja, uma ordem limitada. Vamos supor que o Bitcoin esteja sendo negociado a 500 mil reais e você joga lá uma ordem para comprar Bitcoin a 499 mil reais. Ou seja, essa é uma ordem maker, você está fora do preço, não vai executar automaticamente de imediato ali a sua ordem, ela vai ser executada quando tiver uma oscilação de mercado ali, baixar um pouquinho o preço do Bitcoin, pode ser ali em poucos minutos, geralmente é quando é perto assim do preço, e aí quando bater ali 499 mil reais, sua ordem vai ser executada e por conta disso, por você não ter uma ordem executada de imediato, você tem uma taxa menor do que a taxa taker, que é aquela taxa executada no exato instante que você emite a ordem, ou seja, é uma taxa a mercado ou dentro do preço. O que significa isso? Na prática, ou é quando você manda de fato uma ordem a mercado, tem lá quando você vai emitir uma ordem de compra lá no book de trading, tem ordem limitada a mercado e outros tipos de ordem. Se você joga a mercado, significa que você vai executar pelo preço que tem alguém vendendo ali no momento, vai executar de imediato a sua ordem. E por conta de você executar essa ordem de imediato, você paga uma taxa geralmente um pouco mais cara. Ou então, quando você manda uma ordem limitada, nesse exemplo que eu dei aqui, Bitcoin sendo negociado exatamente a 500 mil dólares nesse momento. Você manda uma ordem para comprar Bitcoin a 501 mil dólares. Como você tem ordens de venda menores do que isso, a sua ordem vai ser executada de imediato, ou seja, você também vai pagar uma taxa um pouco maior. E isso ninguém te conta por aí, então já fica aqui a minha dica. Usa sempre essa técnica de uma ordem maker, ou seja, para você pegar uma taxa menor na hora de negociar. E outra legenda aqui antes da gente começar é o spread. Você precisa entender o que é o spread, caso ainda não entenda, e é normal que não entenda, principalmente se você é um investidor iniciante. E basicamente, para ficar fácil de você entender, o spread é uma taxa oculta, ela não aparece ali, as exchanges não colocam, olha, nós temos tanto de taxa de spread aqui. Geralmente isso fica escondido, mas sim, existe um spread que é nada mais nada menos do que a diferença do preço que está sendo negociado no mercado para o preço que você paga ou vende. E aí tem algumas exchanges por aí que utilizam o argumento, temos taxa zero, só que essa taxa zero não é zero. Na verdade, no fim das contas, quando você vai comprar cripto por essas exchanges, geralmente você está pagando muito mais caro do que em uma que tem uma taxa baixa, por exemplo, e um spread mínimo ou nem tem spread. Em resumo, não adianta de nada você comprar com taxa zero se você está pagando 510 mil reais por um Bitcoin, sendo que ele está sendo negociado por 500 mil reais em outras exchanges. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso comparativo de taxas. Eu trouxe aqui as tabelas nos próprios sites aqui das exchanges, você pode conferir nos próprios sites também, fazer sua própria pesquisa. Eu trouxe tudo aqui compilado nesse vídeo para facilitar a sua vida. Então vamos lá, começando pela Coinbase. Essa é a única que não nos traz aqui uma tabela tão clara de taxas quanto as outras exchanges. Mas eu posso garantir para você que eu já fiz vários testes pela Coinbase, inclusive tem outros vídeos aqui detalhando as taxas da exchange. Em resumo, ela cobra cerca de 1% de taxa, incluindo taxa fixa e variável, ou você consegue substituir por um programa chamado Coinbase One, que por sua vez funciona como uma assinatura onde você paga R$ 29,90 por mês para excluir as taxas de trading, de negociação, mas eles também trazem aqui que você não exclui o spread. E diga-se de passagem, o spread da Coinbase é um pouquinho salgado. E isso principalmente para nós brasileiros, porque como
como ela não tem pares em reais, pares em BRL, você precisa necessariamente fazer uma conversão, o que traz em qualquer exchange um spread muito alto. Aqui na Coinbase, por exemplo, vai ser de cerca de 2%. As taxas de trade em si, você consegue ir diminuindo quando tem volumes muito grandes, isso você vai ver aqui nas tabelas de outras exchanges. Como eu falei, na Coinbase não está muito claro aqui, porque a política deles de taxas aqui de negociação é bastante confusa, você não vai conseguir encontrar algo tão claro aqui quanto a gente tem em outras exchanges. E na minha análise eles não deixam isso tão claro justamente porque eles ficam um pouco para trás aqui na questão de serem competitivos em taxas na comparação com as outras exchanges. Agora vamos para a próxima aqui, mercado Bitcoin. Quais são as taxas do mercado Bitcoin? Nós temos aqui a página já com todas as taxas deles aqui, ó, taxa maker, taxa taker. Começa aqui de 0 a 10 mil reais de volume negociado em 30 dias, vai de 0,30% de taxa na taxa maker e 0,70% de taxa na taxa taker. Depois segue essa tabela aqui que você pode acompanhar na tela, que vai diminuindo conforme o volume de negociação dentro da exchange. Outro ponto importante é que o mercado Bitcoin tem pares em BRL, ou seja, você não tem aquele spread altíssimo de uma conversão, por exemplo, como ali na Coinbase. Aqui você consegue de fato negociar em pares em reais de forma mais barata, fazendo de fato trades. A próxima da lista aqui é a OKX, que de novo traz uma tabela aqui muito bem clara sobre as taxas de negociação. Tem um nível 1 aqui que vai de 0 a 40 mil reais em ativos ou 0 a 200 mil reais em negociação, né? Volume de negociação dentro de 30 dias. Daí você vai ter essa taxa aqui de formador, ou seja, uma taxa maker de 0,18% e uma taxa de tomador, uma taxa taker de 0,36%. Depois ela vai baixando aqui gradativamente conforme ou volume de negociação ou ativos em reais. E aqui de novo, é uma exchange que tem pares em BRL, ou seja, isso ajuda muito a não precisar converter e aí automaticamente você não tem aquele spread gigante que nós temos na conversão. Você consegue negociar em trade mesmo lá no book em pares em reais das principais criptomoedas aqui, Bitcoin, Ethereum, Solana e por aí vai. Agora vamos lá para as taxas da Binance, que é a nossa próxima exchange. Também uma tabela muito clara aqui de valores, onde nós temos um usuário comum 0,1% de taxa ou 0,10% de taxa. Isso vale tanto para maker quanto para taker. E aí tem um benefício aqui extra da Binance que é 25% de desconto para quem tem BNB lá com a função ativa. Geralmente quem tem conta na Binance tem essa função ativa aqui com BNB e vai pagar menos de 0,1, vai pagar 0,075 tanto para maker quanto para taker de taxa de trade. E aí vai baixando aqui conforme VIP1, VIP2, VIP3, conforme você vai vendo aqui na tabela também. E também na extensão você consegue observar aqui que a taxa é um pouquinho menor para quem negocia em USDC. Eu, por exemplo, faço exatamente isso, eu prefiro negociar em USDC, deixo os meus USDCs rendendo lá com um caixa na Binance e aí prefiro negociar aqui, então eu pego essa taxa mínima e ainda tem um bônus maior, que é o bônus do cashback de 10% sobre todas essas taxas aqui. Ou seja, na prática você vai pagar lá perto de 0,06% de taxa na Binance. Se você abrir a conta com o link que nós temos aqui no canal, aliás, eu tô deixando todos os links aqui das exchanges no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Vale lembrar que a Binance também tem os principais pares aqui em BRL, em reais, isso ajuda muito. Foge também da conversão lá das taxas altas de spread. Próxima da lista, Bitbank. Vamos abrir aqui a tabelinha do Bitbank, também uma tabela bastante clara aqui pra gente, mas na verdade tem um detalhezinho aqui. Nós temos, lembra lá do que eu falei, né? Bitbank é uma das exchanges que tem aqui, ó, taxa zero na intermediação avançada de trader para vários ativos aqui, ó, USDT, Ethereum, Bitcoin, descontos aplicados para trader 0,2%, 0,2%, 0,2%, taxa de intermediação avançada 0,2%, taxa de intermediação Express, Banker e Trader 0%. Só que eu quero te mostrar aí na tela que eu printei exatamente no mesmo momento, e você vai ver aí pelo horário, a negociação pelo Bitbank aqui, para tentar transformar uma quantia pequena de Bitcoin em reais, e tentei fazer o mesmo com uma mesma quantia lá na Binance, só para você ver a cotação de cada uma. E aqui no Bitbank nós temos um spread que é mais alto. Então, embora pareça aqui que a taxa é zero, você não vai conseguir negociar efetivamente
realmente com taxa zero, porque você vai ter um spread ali que pelos meus cálculos fica ali aproximadamente em 0,9%. Então você tem taxa de 0 a 0,2 mais 0,9 de spread que não tem como fugir. Ou seja, você vai ter um total de taxa na prática de 0,90 a 1,1%. Isso vale tanto para fiat, para moedas como BRL, reais, quanto para cripto. E aqui no BitBank você tem os pares em BRL também, não vai ter aquele spread gigante lá de 2% ou mais do que isso numa conversão direta. E para finalizar, a última da nossa lista, a Bybit. Tem aqui uma estrutura de taxas, aqui embaixo, que começa em 0,10 taxa maker e 0,10 taxa taker e vai baixando também conforme volume de negociação. Só que nós temos asteriscos aqui, né? Então dá uma olhadinha no que são esses asteriscos para a gente não esquecer nada. Temos aqui uma outra tabela, olha aqui, 2 asteriscos, taxa de negociação spot mencionada é aplicável apenas à parte de negociação de criptomoedas, ou seja, quando você quer transformar isso em dinheiro de fato, né, realizar uma venda, etc., que no final das contas eu imagino que é algo que você vá fazer, aí você tem uma taxa maior, é uma taxa que vai de 0,20 a 0,15 nesse VIP 0 aqui, né, dependendo dos primeiros valores aqui de volume de trading em 30 dias, ou seja, abaixo de 100 mil dólares negociados em 30 dias, você vai ter essas taxas aqui de 0,20, 0,15 e depois elas vão baixando também conforme a tabela que está aparecendo aí para você. Quanto mais volume negociado, menores são as taxas. Isso você já viu aqui que é praticamente uma regra entre as exchanges. E falando em pares BRL, para nós aqui brasileiros, a Bybit tem pares de negociação em BRL, você consegue negociar também fugindo lá da conversão com os grandes spreads. E o spread aqui para o BRL, assim como nas outras que tem ativos em BRL, varia um pouquinho, mas via de regra é bem menor do que o spread de conversão. Agora um outro ponto bastante relevante aqui, já que a gente está falando de taxas, as taxas tendem a ser menores também, os spreads a serem menores, quanto maior é o volume de negociação, ou seja, a liquidez das exchanges. Aqui, partindo para a classificação de liquidez, nós temos a maior de todas em liquidez, sendo a Binance, a segunda da nossa lista aqui maior em liquidez é justamente a Bybit, a terceira maior em liquidez é a Coinbase, a quarta maior é a OKX, a quinta melhor liquidez é do BitBank e em último lugar em liquidez aqui dessa nossa lista, mercado Bitcoin. E para finalizar aqui então a nossa classificação de taxas que efetivamente você vai ter nas exchanges, a Binance tem as menores taxas, seguida em segundo lugar aqui da Bybit, terceiro lugar fica com a OKX, o quarto lugar com mercado Bitcoin, quinto lugar com BitBank e sexto lugar Coinbase. Lembrando que as duas primeiras colocadas aqui, Binance e Bybit, são exchanges com residência no exterior e as outras aqui, OKX, mercado Bitcoin, BitBank e Coinbase, têm residência aqui no Brasil e são consideradas exchanges nacionais. E qual é a minha dica aqui para máxima eficiência tributária? Ter uma exchange no exterior e uma exchange nacional. Eu particularmente utilizo as duas que eu considero as melhores. A melhor exchange estrangeira, que no caso aqui é a Binance, e a melhor exchange nacional, que é a OKX. Isso para efeitos tributários é o melhor dos mundos. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo aqui dando todas as dicas para você não pagar imposto de renda em criptomoedas passo a passo, utilizando o melhor dos dois mundos, as isenções que nós temos nas exchanges estrangeiras e as isenções que nós temos nas exchanges nacionais, deixa aqui nos comentários, porque se tiver bastante gente interessada, eu gravo um vídeo detalhando isso passo a passo. Bom, dito isso sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.